Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês porque a gente deve então investir em árvores frutíferas nativas da região. A importância de tê-las plantadas ao nosso redor, a importância de ter essas árvores sendo colocadas ao nosso ambiente. E por que nós devemos fazer isso? A importância delas, quão elas são benéficas para o nosso lugar onde vivemos. Eu sou o Max Cristiano e você está no canal Sítio Vila Verde. A primeira planta que eu quero falar para vocês, que é a razão da gente fazer esse vídeo, está plantada no nosso quintal e o nome dela é guabiju. Aqui no Rio Grande do Sul ela é bem conhecida, é uma planta nativa de médio ou grande porte e ela é uma planta que produz um fruto levemente adocicado, que a natureza, ou seja, os pássaros, todo mundo gosta, inclusive o ser humano. Ela é ótima, querido, sabe para quê? Para sombra ao redor do seu sítio, ou seja, ao redor da sua casa. Ela é ótima também porque os galhos triturados fazem uma matéria de primeira, uma matéria orgânica de primeira. Ela é ótima porque o seu tronco, ou seja, a base de sustentação dessa planta também é uma planta mais rígida e você pode usar então para lenha, para cabos de ferramentas, e a galera planta muito essa planta por aqui. Essa aqui é a nossa guabiju e eu sugiro vocês plantarem mais de uma planta, de todas essas que a gente está dando a dica para vocês. A guabiju a gente encontrou, sabe aonde? No horto da cidade, ou seja, uma dica que eu dou para vocês, já com a primeira planta chamada guabiju, é vocês irem no horto da cidade, ou seja, na prefeitura da cidade, e pedir por mudas, ou seja, mudas nativas da região, que eles te dão de graça, 0,800, e vocês têm uma belezura dessas plantado na sua casa. A segunda planta que a gente quer comentar para vocês é uma planta, um arbusto pequeno ou uma árvore de pequeno porte. Ela é uma planta muito resistente, se adapta a qualquer tipo de solo, tem seus frutos aí avermelhados, amarelados, e ela é levemente ácida, porém é uma fruta resistente a muitas pragas e ajuda muito a recuperar áreas degradadas de solo. Nós estamos falando do araçá, ou seja, essa planta aqui que é muito especial, que faz a sua floração várias vezes ao ano. Ela é uma ótima polinizadora e também ajuda muito a fauna, ou seja, os animais se abastecem dela com muita facilidade. E é uma planta que eu digo assim, ó, é pau para toda a obra. O araçá ele é fantástico. Esse nosso pé aqui está até um pouquinho maior do que o recomendado, porque a gente colocou bastante adubação, mas a nossa ideia é podar ele e deixar um pouquinho mais baixinho, até mesmo para a gente poder ficar mais fácil para consumir os frutos e para não dar sombra ao redor então das nossas hortas. O araçá é uma ótima planta para você colocar naquele lugar onde tem muita umidade ou naquele lugar que está muito seco, naquele solo degradado. Ele se adapta em diferentes tipos de clima e ele é nativo, inclusive da região sul. O araçá é pau para toda obra, é uma bênção. Então a segunda dica, segunda razão, por que ter então um pé de frutífera nativa? Simples, ele é resistente a pragas e doenças. Você não precisa estar cuidando muito dele não. Enquanto outras frutíferas a gente tem que estar colocando, tem que estar cuidando, molhando toda hora, tem que estar, a gente chama aqui uma expressão sul, ensaboando ela toda hora, para ela poder sair do solo. Ou seja, enquanto isso o araçá, o guabiju, se criam de qualquer jeito, inclusive até no meio do mato. Olha que benção! A nossa terceira opção está bem aqui atrás. Olha o tamanho dessa pitangueira, gente! É uma árvore de médio e pequeno e médio porte, porém ela também é uma ótima opção para sucos, geleias, até sorvetes. É uma planta muito resistente ao ambiente onde ela está colocada. Ela é quase que nem um mato na região, embora algumas pessoas façam a comercialização dela, mas aqui no Rio Grande do Sul ela é muito comum e é uma árvore nativa também, a pitangueira. O seu gosto também é levemente ácido, ela fica entre o araçá e o guabiju com o seu gosto levemente ácido, até mesmo a folhinha é muito parecida aí com a planta do guabiju, a estrutura dela é uma ótima madeira que você pode usar. A pitangueira, ela é uma ótima frutífera também, porque ela dá flores, ou seja, frutos também, mais de uma vez ao longo do ano.
e ela serve de alimento e também na parte de polinização para inúmeros insetos, bichos, aumenta uma fauna enorme. E sem falar que ela é super resistente, ou seja, você tem uma pitangueira, você não vai precisar fazer nada, praticamente, porque ela produz sozinha. Inclusive essa aqui, ó, a gente colocou adubo demais nela e deixamos ela sem podar. Olha o que aconteceu. Olha o tamanho. Como ela está encurralada entre algumas árvores, ela também está procurando o sol. Então ela está espichando. Parece uma girafa, parece uma gazela o pescoço dela. Olha o tamanho. A gente vai ter que fazer a poda logo nela. Mas a gente está feliz de dar a terceira opção para vocês dessa frutífera nativa, que é super fácil de cuidar, que trabalha por conta, ou seja, uma ótima opção para você também ter no seu sítio. Nossa quarta frutífera é uma frutífera que cresce muito rápido e ela também é nativa aqui do nosso Rio Grande do Sul, é a néspera. Eu já fiz até um vídeo sobre ela, porque ela é um inso aqui no nosso Rio Grande, ou seja, em qualquer lugar do nosso sítio, ou qualquer lugar do Rio Grande que a gente passa, a gente encontra ela. E ela é de crescimento rápido, ou seja, é uma ótima sombra, é uma ótima opção fora de época para frutos. Então essa néspera, ela é ótima também, porque ela atrai vários passarinhos e ela dá frutas também ao longo do tempo, mas em específico ela dá mais na parte do inverno, numa época do ano que pouco tem florada, uma época do ano que pouco tem alimento. Então ela serve de alimentos para inúmeras espécies, inclusive o bugio ama essa frutífera, e é o bugio homem também, viu? É outra coisa que o pessoal gosta muito, muito bom. Mais uma fruta que a gente está falando que é levemente ácida e ela se assemelha a todas essas anteriores que eu comentei com vocês. Aqui a gente está até mostrando para vocês um ninho. Gente, que ninho mais perfeito! Ele vai lá no fundo, ele faz uma voltinha. Ele é do tamanho da minha mão esse ninho. Se vocês já sabem, já coloca nos comentários se vocês têm uma ideia que tipo de ninho é esse. Que perfeição! Eu vou deixar ele quietinho aqui, ó, para que os seus pais possam colocar os ovinhos e termos então mais passarinhos ao redor aqui do nosso ambiente, porque passarinho é sinal também de menos praga. Passarinho come inseto e automaticamente nos ajuda nas nossas lavouras e nas nossas hortaliças. Bora? A nossa quinta planta, ela é muito especial, eu chamo ela da rainha das plantas. Quem é que não gosta de uma goiaba, não é mesmo? Nós temos aqui um pé de goiaba, uma goiabeira, que é muito especial. Aqui no nosso sítio a gente tem alguns tipos de goiabas nativas, saem no meio do mato, em qualquer lugar a gente encontra. E a goiaba, sim, essa precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Embora aquelas no meio do mato, a gente come elas meio no escuro, assim, para não olhar os bichinhos, mas essas goiabeiras precisam um pouquinho mais de cuidado. A nossa quinta planta é justamente a goiabeira. Por quê? Porque é uma planta de crescimento rápido, você usa para inúmeras coisas, a madeira dela é algo incrível. Todas essas plantas que eu comentei para vocês até aqui são todas medicinais, são todas, tanto as frutas quanto as folhas são comestíveis e você pode ainda fazer um chá para nutrir então o seu corpo. Mas a goiabeira está no topo da cadeia, porque é algo assim que cresce com muita facilidade, ela se espalha com muita facilidade, você consegue conduzir ela com muita facilidade, ela tem um mínimo ataque de pragas, embora os seus frutos sejam atacados aí pela mosca da fruta e o furídeo, mas nós fizemos várias iscas assim que ajudam a diminuir esse impacto. Então, queridos, as plantas nativas elas são muito importantes. Vou dar uma dica para vocês de amigão aqui do Max do Sítio Vila Verde para vocês. Não adianta vocês investirem em plantas que não se adaptam à região de vocês. Procurem na sua região, procurem na sua localidade plantas nativas. Vão no horto da cidade, vão na prefeitura e perguntem para os órgãos responsáveis quais são essas plantas. E destaquem, ou seja, separem elas e espalhem elas pelo seu sítio. O ecossistema já vai estar ajustado para esse tipo de planta. Ela vai ser menos suscetível a pragas e doenças, ela vai vir com muito mais facilidade. Muitas delas não vai precisar nem de cuidado
E outro detalhe muito importante, elas produzem muitas vezes ao longo do ano, ou seja, você vai ter sempre uma comidinha pronta de uma forma mais tranquila. Se tudo der errado, vocês têm comida na mesa por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da importância de plantar uma árvore de preferência nativa. Eu não estou querendo dizer para vocês que não é para vocês, por exemplo, nós aqui do sul, buscar um pé de coco, ou seja, um coqueiro aí do norte e tentar plantar aqui, que talvez não vai dar certo. Algumas pessoas têm tido êxito, nós temos um pé ali, estamos tentando, mas invista em plantas que já estão adaptadas ao seu solo, à sua estrutura, ao seu ambiente, à sua região, e assim vocês vão ter muito menos trabalho de cuidar delas. Elas nascem por conta, dão frutos por conta e ajudam todo um ecossistema e inclusive você. Se você gostou desse vídeo, já desce o dedo no like, coloca aí, compartilha com os amigos, se inscreva no nosso canal caso você não é inscrito e coloca para nós aí, pelo menos 5, coloca 5 árvores nativas da sua região. Coloca aí, não esquece de colocar pelo menos o estado para a gente saber de onde você está falando e a gente quer ver quais os nomes que vão aparecer. Lembra que a gente começou aqui com a guabiju, com a araçá, com a pitangueira, com a néspera e terminamos então com a goiaba. A gente podia estar falando também, nós temos o pé de coquinho chamado de jerivá, nós temos a cereja do Rio Grande, nós temos as araucárias que a gente também não comentou, a gente também não comentou para vocês da aroeira mansa, que é a pimentinha rosa, que é muito difundida, ou seja, tem muito aqui nos matos. A gente não falou do coambatá, a gente não falou, gente, tem muita coisa, tem muita planta para a gente falar que dá frutos e eles são então comestíveis e as suas folhas podem ser usadas de forma medicinal, ou seja, uma planta que tem inúmeras funções e vai ajudar você também a produzir ou ser mais autossustentável no ambiente. Mas não esquece de deixar aqui embaixo pelo menos 5 nomes de plantas que são nativas da sua região. Gente, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Bora! Feito! Parampampa! Bora plantar árvore para salvar o planeta e ajudar o mundo!